Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui no canal Dataset Academy. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês duas funções de média, a função Average e a AverageX. Vou mostrar para vocês a diferença entre elas, quando e como a gente deve utilizar cada uma. E também para já ajudar vocês a criar aquela análise crítica para saber qual é a função mais adequada para ter o retorno, o objetivo que vocês querem aí no visual de vocês. Vou mostrar aqui qual vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar para auxiliar a gente nessa aula, e aí a gente já começa a colocar essas funções em prática. Então nós estamos aqui na aba Relatório do nosso visual. Vamos vir aqui então na exibição de dados. Então nós temos aqui um ranqueamento de cidades, nós temos cidades aqui de diversos países. Temos uma coluna com o número de habitantes, ou seja, a população de cada uma dessas cidades, a área da cidade em quilômetros quadrados e qual é o país dessa cidade. Então veja só, aqui vamos criar então a primeira medida que nós podemos para ver como é a função average. Vamos criar uma medida para ver a média entre a população dessas cidades. Então vamos pegar, fazer uma soma de todos esses valores e tirar a média, dividir pela quantidade de cidades que nós temos aqui. Com isso nós teremos a média de população, certo? De forma direta. Isso porque essa é uma informação, essa é uma coluna que já está disponível na condição original do nosso banco de dados. Então nós aplicamos diretamente a função average. Vamos ver como fazer isso na prática. Então eu venho aqui na minha tabela, clico com o botão direito, uma nova medida. Vamos chamar essa medida de média população. E aqui nós teremos então a função que nós vamos utilizar. O nome dela é average, clico aqui e nós já vamos colocar então, selecionar a coluna onde nós vamos tirar a média. E nesse caso será da coluna população, fecho parênteses, Enter. Veja que a nossa medida já foi criada aqui ao lado, indicando que é uma medida, nós temos aqui o símbolo da calculadora. Vamos aqui para a nossa aba, exibição de relatório, onde a gente vai inserir um cartão para conseguir visualizar o valor dessa medida criada. Então vamos lá, inserimos um cartão no nosso visual e vamos colocar então a nossa medida para projetar o resultado. Então, em média, nós temos 1,4 milhões de habitantes. Essa é a média da população entre as cidades que nós temos disponíveis no banco de dados. Veja que a aplicação da função average é direto, uma vez que a gente já tem essa coluna disponível. Agora vamos pensar na seguinte condição. Vamos retornar aqui para o nosso banco de dados e vamos pensar que eu quero obter um valor de média de densidade demográfica. Aí, para a gente recordar, o que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes que eu tenho por uma certa área. Então, vamos pensar que eu quero ter a minha densidade demográfica em número de habitantes por quilômetro quadrado. Como que eu faria isso? Eu faço, então, uma divisão da minha população pela área da minha cidade. Veja que vai ser algo iterativo. Para cada linha, eu vou ter um resultado. Cada linha representa uma cidade. Então, eu tenho a população e a área daquela cidade. Vou fazer a divisão entre elas e vou ter a densidade demográfica de cada cidade, linha por linha, certo? Essa é uma informação bem importante. E essa é uma informação que ainda não está disponível aqui. Vamos então criar essa coluna para que a gente tenha fisicamente a coluna disponível aqui na nossa tabela. Como que nós fazemos isso? Então venho aqui na minha tabela novamente, clico com o botão direito. Agora nós vamos criar uma nova coluna. Essa coluna, vamos colocar o nome dela, só para abreviar, eu vou colocar aqui DD de densidade demográfica. E qual que vai ser a conta que nós vamos fazer? Poderíamos utilizar a função divide, que é a função para fazer divisões, mas dá para a gente fazer um pouco mais simples utilizando o símbolo de barra. Então, a fórmula que nós temos, que é a nossa população. Então, vamos pegar aqui a nossa coluna, onde nós temos população. Vamos dividir, então, com o sinal de barra, pela nossa área em quilômetros quadrados. Veja que ele já puxou aqui também a nossa coluna. Clico e dou um Enter.
Veja que aqui nós podemos trabalhar na formatação dessa coluna. Então, nesse caso, eu vou colocar num primeiro momento que eu quero só apenas 2 casas decimais. E veja que aqui nós poderíamos colocar até no cabeçalho qual é a unidade que nós temos, né? Então, no caso, nós temos a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Só para relembrar, então nós temos aqui uma divisão dessa quantidade de pessoas por 43 quilômetros quadrados, o que traz para a gente que nós temos de densidade demográfica aproximadamente, nesse caso aqui, 43 mil pessoas a cada quilômetro quadrado. E assim por diante para todas as cidades que nós temos no nosso banco de dados. Então, o próximo passo agora seria eu obter uma densidade demográfica média, ou seja, fazer a média entre esses valores. Agora que eu já tenho essa coluna disponível, lembra que a gente não tinha ela na condição original do banco de dados, eu posso aplicar diretamente a função average. Vamos lá? Então eu venho aqui novamente na minha tabela, botão direito, nova medida. Vamos chamar então de média dd utilizando a função average. Porque depois nós vamos fazer também essa conta através da função averagex. Só estou colocando aqui para a gente diferenciar as duas. Então vamos lá. Novamente puxamos a função average. E aqui então nós faremos com relação à nossa densidade demográfica, a coluna que nós temos aqui. Já vamos puxar ela, fecho parênteses, enter. Nossa medida foi criada. Vamos visualizar esse resultado aqui no nosso relatório. Então eu vou inserir novamente um cartão. E aqui no cartão vamos puxar o valor de média. Então aqui ele está dizendo que dentre as cidades que nós temos no nosso banco de dados, a nossa média de densidade demográfica para aquelas cidades está na casa de 21,12 mil pessoas. A gente poderia formatar esse valor aqui. Mas veja que nós já temos as duas medidas criadas. E se esse fosse o nosso objetivo, a gente já concluiu ele utilizando 2 vezes a função average. Mas é importante eu mostrar para vocês como que a gente poderia fazer isso utilizando a função averagex para o cálculo dessa segunda medida aqui. Isso porque vocês se recordam que na condição original do nosso banco de dados nós não tínhamos essa coluna. E veja, a função averagex, como eu comentei, nós temos as funções, quando elas terminam com esse x, essas são funções iterativas. Dentro dessa função, nós podemos realizar uma expressão, que no caso, a expressão do exemplo que nós realizamos foi uma divisão do meu número de habitantes pela área. O resultado dessa expressão é que eu utilizarei para fazer a minha função. Nesse caso, eu farei uma média do resultado dessa divisão linha por linha. Por quê? Eu faço a divisão linha por linha, como é o caso aqui. O resultado dessa divisão, eu farei a média. Vai ficar mais claro mostrando para vocês na prática como que a gente utiliza a função. Mas, para dizer que, através da função averagex, eu não teria necessidade de criar essa coluna e adicionar ela aqui no nosso banco de dados. E aí é muito particular da gente fazer uma avaliação e ver se essa coluna faz sentido ou não, se ela vai ser útil e necessária, até mesmo para outras análises que a gente pode fazer. No meu caso, na minha opinião, a coluna de densidade demográfica ela é interessante, então criar ela não é um problema, não está sendo um desperdício, vamos dizer assim. Ela traz uma informação importante e me permite depois fazer outras análises com relação ao meu banco de dados. Agora vamos pensar que eu julgasse que ela é desnecessária. Eu poderia criar, da mesma forma, a média de densidade demográfica, utilizando a função averagex, sem ter fisicamente essa coluna presente no nosso banco de dados. Como que a gente faria isso? Então vamos vir aqui para criar essa nova medida, clico com o botão direito, nova medida. Vamos chamar então como média dd average x. Vamos puxar essa função, então nós temos aqui averagex. Nesse caso, ele pede para a gente qual é a tabela onde está disponível as informações que a gente vai utilizar. Nesse caso é a nossa densidade populacional.
vírgula, e ele nos pergunta qual é a expressão que eu vou utilizar. Como eu comentei, ele vai utilizar o resultado dessa expressão para aplicar a função de média. E como ela tem, recapitulando, como ela tem esse x no final, ela é uma função iterativa. Então, essa expressão ela vai ser aplicada linha por linha. Eu vou colocar aqui a divisão, ela vai realizar a divisão para a primeira linha, vai armazenar o resultado. Vai criar a expressão para a segunda linha e armazenar o resultado. Com esses resultados, ela vai criar, então, a nossa medida. Qual que é a expressão que nós vamos colocar aqui? Então, nesse caso, vai ser novamente a minha população. Então, eu vou puxar aqui pela minha tabela. Divididos, vou usar novamente aqui a barra como sinal da divisão. E vamos, então, colocar a nossa coluna de área. Fecho parênteses, Enter, e a nossa medida vai ser criada. Nossa medida já disponível aqui ao lado. Vamos lá para o nosso visual para conseguir ver e até mesmo criar uma comparação dos resultados. Vou inserir um novo cartão, trazer ele aqui para baixo. E aqui agora nós temos Average X, vou trazer para cá. E veja que ela trouxe exatamente o mesmo valor. Eu acabei não excluindo essa coluna aqui para ela não, vamos dizer assim, essa coluna faz parte do processo que nós criamos para calcular a média através da função average. Por isso eu acabei não excluindo ela. Mas veja que ela é completamente desnecessária para o cálculo da média através da average x. Então, se eu quisesse calcular apenas através da average x, essa coluna não seria necessária. Por quê? Esse passo intermediário, que é criar a coluna, de forma virtual, a função average x realiza quando eu coloco que a minha expressão vai ser, no nosso caso aqui, a divisão da população pela área. Certo, pessoal? Então, em resumo, é isso. O principal é você avaliar, no seu caso, o que é mais interessante. Se essa coluna, no caso intermediária que nós precisamos criar, se ela vai ser útil ou não, se ela vai ser necessária ou não. Como eu comentei, nesse caso, eu considero que ela é útil. E até para a gente ter, então, a visualização dessas etapas que estão sendo realizadas, é interessante, porque a gente vê a coluna sendo criada para depois a média ser realizada. Mas a função average x, ela já realiza tudo isso sem ter a necessidade da criação dessa coluna adicional. Certo, pessoal? Esse era o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês no vídeo se vocês curtiram. Compartilha com os seus amigos. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Tem bastante conteúdo de Power BI, também de Excel, de VBA, disponível aqui no canal. Bastante conteúdo que a gente faz para vocês. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tamo junto!